Gente, shalom, shalom a todos. Olá, gente, shalom, shalom a todos. Boa tarde, boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje, começando nossa aula de número 9 da disciplina Avodá, aula de número 9. Estamos entrando hoje, ok? Aula de número 9. E hoje nós vamos falar sobre praticamente a proibição de oráculos. O que é a proibição de oráculos? Vai aparecer um pouquinho aquela última proibição que nós estivemos lidando dos dias passados, falamos um pouquinho sobre o OV, né? E agora nós falaremos sobre oráculos. O que é oráculos? Oráculos, na verdade, é chamado de ídone. Essa proibição, ela vai tratar sobre todo tipo de xamanismo, tudo aquilo que ele vai lidar com a questão da cultura xamã, ou seja, de invocar os poderes para dizer o futuro através de artifícios sobrenaturais, como, por exemplo, bola de cristal, búzios, em geral, né? Vai tratar sobre esse ponto aqui. Principalmente, essa proibição também, ela vai tratar a respeito de a manipulação sobre o sobrenatural. A pessoa tentar manipular as forças ocultas à sua vontade para conseguir algum tipo de vantagem a respeito da ordem natural das coisas. Muitas vezes isso manipula as forças para o seu bel prazer, outras vezes através de algum trabalho com a qual a pessoa foi contratada para fazer para outra, ou seja, prejudicar alguém ou até mesmo trazer uma vantagem sobre aquilo. Então essa prática ela é totalmente proibida, porque ela trata da manipulação do oculto, colocando a sua força e também quebrando as barreiras que existem no mundo físico a respeito da ordem natural das coisas, que é o que a Shem realmente quer. A Shem quer que as coisas aconteçam dentro dos seus limites, dentro daquilo que é natural ocorrer. E não romper esses limites a troco de algum tipo de vantagem, né? Então, isso, na verdade, vem trazer e que traz essa ramificação sobre essa questão. Então, aqui nós estamos já online aqui com o Elaido Silva. O Elaido é lá do Rio de Janeiro. E o José Carlos Garcia Santos também está acompanhando conosco. O José Carlos Garcia Santos, ele é lá do interior de São Paulo, não é isso? Também está acompanhando aqui conosco a nossa aula ao vivo pelo YouTube para todo o Brasil e também para o mundo inteiro. Falando desde Barra dos Coqueiros, estado de Sergipe, para o restante do Brasil e também do mundo inteiro. Estamos na disciplina Avodá Zará, ou seja, essa disciplina nós estivemos tratando a respeito de quê? Estivemos tratando a respeito nessa disciplina sobre a questão da proibição de idolatria. Só que, como vimos, a proibição de serviço estranho não rege apenas sobre a idolatria, mas também sobre tudo aquilo que é considerado falsa profecia. E também sobre tudo aquilo que é considerado feitiçaria. E a gente está tratando de uma das práticas de feitiçaria que existe, que é o xamanismo. É uma prática ligada à feitiçaria. Na verdade, a feitiçaria ela tem várias etapas, entenderam? A feitiçaria ela tem várias etapas, várias minúcias.
existem a feitiçaria chamada de Ov, conforme nós vimos na aula passada. Existe a feitiçaria chamada de Idone, essa que nós estamos vendo hoje. Existe a feitiçaria da necromancia. Existe a feitiçaria da clarividência. Existe a feitiçaria também de adivinhar o futuro pelos astros. Existe a feitiçaria dos presságios. Existe a feitiçaria propriamente dita, que é aquela bruxaria, ou seja, a pessoa mesmo fazer encantamentos. Então, essas são as etapas que existem dentro da feitiçaria. E estamos, então, tratando a respeito dessa ramificação, ok? Vamos lá, então. Então, vamos lá, então. Começando a aula de hoje, então, a respeito desse ponto do qual nós estamos falando, a 29ª ramificação é de quê? É que nós, os Benei Noah, nós somos proibidos de praticar ao tipo de feitiçaria chamado Idone. Tá? A prática do Idone, ele então proibida, totalmente proibida. Isso, então, o que é, afinal de contas, esse Idone? Existe, na verdade, para a Idone duas proibições. Uma delas é a prática e a outra delas é a consulta. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. A prática, estamos falando do líder de Idone, ou seja, do xamã. É proibido a pessoa estar ela se conectando com essas forças. Ela trazendo essas forças. Que já falamos para vocês que sim, existem sim de verdade. E elas têm ação de fato, tá? Tem de fato, sim, e fomos falados e falamos que eles se conectam com essa força, ele não tem em si, digamos assim, uma vida muito boa, devido a essa força ser alimentar da vitalidade dele. Ou seja, a saúde dele vai sendo sugada por essas forças. Porque isso nada é em vão, né, na verdade. Ou seja, nada é em vão. Significa que nada é de graça. As pessoas, muitas vezes, elas que praticam isso, elas têm que dar algo em troca. E o que elas dão em troca? A própria vitalidade. Então é proibido essa prática exatamente por isso. É um risco para a vida do ser humano e mais do que isso, é um risco não somente para a vida dele, mas também a família, todo aquele grupo que está em volta dele, acaba sofrendo muito com isso. Bem, então esse tipo de culto de Idone, ele era praticado na terra de Canaã e ele combinava o quê? A bruxaria com a idolatria. E era tipo um ritual semelhante ao que as pessoas chamariam hoje nas sessões espíritas, de consultar esses espíritos. E o praticante, ou seja, o líder, o xamã, né? Ele colocava então um osso de uma certa espécie de pássaro na boca, que era o pássaro chamado de Idoa. Esse pássaro, hoje é difícil especificar qual é, a ideia é que ele entrou em extinção. E então, através disso, ele queimava incenso, ele recitava encantamentos e realizava outros atos cerimoniais, até que ele entrava em transe. Assim, é tipo ele estivesse tendo um ataque epilético. Ele começava, então, a se contorcer todinho, caía no chão, e depois disso ele levantava, praticamente assim, tá nos livros, com os olhos virados para cima, como se fosse só o globo do olho, ou seja, aquela parte da branca mesmo do olho. Então, ele se apresentava como se estivesse fora de si, e as pessoas faziam perguntas e ele respondia. E ele respondia essas perguntas.
Então, as pessoas perguntavam o que vai acontecer no futuro. Ele falava o que ia acontecer no futuro. Ou seja, ele fazia predições do futuro. As pessoas, por exemplo, pediam para ele trazer um mau agouro sobre a vida de alguém. Ele fazia isso. Então, ele estava lá praticamente para trabalhar com essa área da magia negra, vamos chamar assim, sobre a vida das outras pessoas. Então, seria isso que essa prática trazia. Então, você vê que ela misturava, vamos lá, queima de incenso, isso é um rito proibido, porque é ligado à idolatria, incenso só pode ser queimado para Hashem, para nada mais além de Hashem. Então, isso indicava um culto. Ele recitava encantamentos. Recitar encantamentos é uma prática de quê? Recitar encantamentos é uma prática ligada à feitiçaria. E ele realizava outros atos cerimoniais para entrar em estado de transe, mais ligado à feitiçaria também, esses outros pontos. Então, esse praticante de ídole, ele estaria sujeito à punição, tá? Por parte do tribunal. Por quê? Porque ele praticava um rito de idolatria direto. Então, na época dos tribunais, ele seria, então, sentenciado por isso. Hoje, conforme vocês sabem, não há tribunais. Então, as pessoas, hoje dizemos que elas são puníveis pelas mãos dos céus. Ou seja, Hashem, praticamente, ele traz uma punição de acordo com o critério dele, da vontade dele. As pessoas, claro, podem se arrepender desse erro, podem fazer techuvá, ou seja, abandonar essa prática e se voltar somente para o Deus uno e único. E com isso, o decreto ele é praticamente anulado, esse tipo de decreto. No entanto, se a pessoa persiste nesse erro, realmente ela vai colher no fim da vida dela algo que não é muito bom. Mas como todo erro, né, já falamos isso para vocês. O Guerrinon, ele não é algo eterno. A pessoa vai ser limpa dessa prática lá no Guerrinon. Causa sofrimento? Obviamente que causa. Então, por isso que é bom abandonar essa prática ainda em vida. Tá. E quais são as fontes que comprovam isso? Bem, aqui nós vamos citar algumas fontes que comprovam essa prática, como é que era feita, e também fontes que comprovam que isso é proibido também para os não-judeus, para os Bnei Noach. Primeiro, vamos falar da fonte que comprova que isso é proibido para nós, os Bnei Noach. Qual que é a principal fonte sobre isso? A principal fonte que nós temos sobre esse assunto, ela se encontra lá no Talmud, no Tratado Sanedrim, na página 56b, que fala que nós, os não-judeus, também somos proibidos sobre qualquer aspecto da feitiçaria. O Rabbi Yosef, ele diz o seguinte: com relação a todo tipo de feitiçaria que é declarado na passagem sobre a feitiçaria, é proibido para um descendente de Noé se envolver nela. Isso é derivado dos versículos: quando você entrar na terra que o Eterno seu Deus lhe dá, você não aprenderá a fazer como as abominações dessas nações. Não será encontrado entre você alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Esse daqui é a proibição do culto a Moloque. Um adivinho. Essa daqui é a proibição de clarividência. Um adivinho de tempos. Essa daqui é a proibição de adivinhar o futuro através dos astros. Um encantador. A pessoa, ela lança sobre outras pessoas tipo de maldições. Um bruxo, a própria pessoa que pratica a feitiçaria propriamente dita. Alguém que consulte o necromante, ou seja, alguém que pratique o contato com os mortos.
um feiticeiro que diria a pergunta aos mortos, e aqui entra o Ov e o Idoni também, pois quem faz essas coisas é uma abominação ao Eterno, e por causa dessas abominações, o Eterno seu Deus os está expulsando de diante de vocês. Deuteronômio 18, 9 a 12. Evidentemente, os cananeus foram punidos por essas práticas, e como Deus não os teria punido por uma ação, a menos que ele primeiro tivesse proibido. Essas práticas são claramente proibidas aos gentios. Então, daqui a gente vê que nós somos proibidos sobre qualquer nível de feitiçaria, de bruxaria, incluindo Ov e Iduni, incluindo o praticante de Iduni. Então, a pessoa que pratica esse tipo de controle sobre as forças da natureza, ou então a pessoa que pratica, que invoca esse tipo de controle para dominar a vida das outras pessoas, ela está praticando um ato totalmente proibido de acordo com as 7 leis universais. Então é importante nós dizermos isso. Essa prática, primeiramente, a prática cananita, ela trazia em si alguns elementos. Quais são eles? Acender incenso, entrar em transe, ok? E também fazer o quê? Predições do futuro. Então, todas as práticas que levam isso em consideração acabam sendo, na verdade, uma prática conectada a esse ato. Entenderam? Todas as práticas que levam isso em consideração, então, são o quê? Conectadas a esse ato inicialmente. Legal. Vamos ver uma outra fonte que nós temos aqui, que está no Mishneh Torah, Leis de Idolatria, capítulo 6, 1, 2. Olha o que o Rambam vai dizer, que qualquer um que voluntariamente, ele fala qualquer um, tá? Importante isso, ele não fala qualquer judeu, ele fala qualquer um, que voluntariamente, como um ato consciente de desafio, realiza ações associadas a um Ov ou um Idoni, é responsável por Kadet. O que é Kadet? Kadet é o corte da alma. Entenderam? O que significa isso? Significa que a pessoa ela perde o direito ao mundo vindouro. A alma dela é extirpada. Ela não tem ressurreição. Entenderam agora? A alma dela é cortada para sempre. Tá. Quais as condições para isso ocorrer? Se testemunhas estivessem presentes e o avisassem. Então, isso vai a partir do momento que a pessoa que está fazendo isso sabe que isso é uma transgressão. Então, e ela foi avisada sobre isso. Se ela foi avisada que é uma transgressão e ela continua praticando, então ela pode ser responsabilizada por Kadet. Ele deveria, se fosse judeu, ser apedrejado até a morte. Se for um não-judeu, receberia uma pena por decapitação pelos tribunais. Por quê? Porque ela está praticando um tipo de culto estranho. Como falamos anteriormente, a proibição aqui é uma proibição de serviço estranho. Isso mesmo, José Carlos Garcia Santos é de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. A Marcela Oliveira também que está conosco aqui. Shalom, shalom. A Valderi também. Shalom, shalom. Boa noite. Shalom a todos que estão nos acompanhando. Então, continua o Rambam. O que os feitos associados a um ídolo envolvem? Uma pessoa coloca um osso de um pássaro, cujo nome é ídola, em sua boca, oferece incenso e realiza outros feitos até cair em transe.
perdendo o autocontrole, como se fosse uma pessoa epilética. Bem, eu acho que vocês já viram isso em algum lugar por aí. Jara? Qual o lugar que tem onde as pessoas rodam, enrolam a língua, fala palavras que não são palavras realmente identificáveis em nenhuma língua do mundo? Qual o lugar onde você vê as pessoas caírem e virarem o olho para cima? Qual o lugar onde vocês veem as pessoas se levantar e dizer predições do futuro? Qual o lugar onde você vê essas pessoas, por exemplo, dizer que está dizendo, abençoando ou amaldiçoando a vida de alguém no futuro? Em qual lugar vocês veem isso? Tá. Esse lugar aí, tá? Entre aspas, essas comunidades, esses locais aí, elas estão conectadas com esse canal dessa força. Entenderam agora? Com esse canal dessa força. Então, quando essas pessoas se conectam a esses espíritos, esse espírito, melhor dizendo, ela fala que tem um espírito, falam que tem um espírito lá, eles estão se envolvendo diretamente com essa força lá atrás. Uma força que surgiu, que manipula através de quê? Através de esses elementos que nós estamos dizendo aqui. Então, qualquer lugar que tem essas práticas, onde envolve, olha só, pessoas em transe, predições do futuro, revelações do futuro, pessoas, por exemplo, amaldiçoando umas às outras ou abençoando a vida de alguém, mas com a força dessa canalização ocorrida através desse transe, acender ou queimar incenso e dizer que tem um controle, tem um poder sobre a vida das demais pessoas, ele está se conectando a esse nível de força aqui. É uma proibição. Tá. Então vamos ver o que o Sefer Hinur, número 256, vai dizer. E vai citar Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não se voltem para os ovos e para os ídolos. Ou seja, não se voltar também para os ídolos. O que é se voltar? É a pessoa se envolver diretamente com o culto disso, com essa prática. Entenderam? É totalmente proibida essa prática. Então, aqui nós estamos falando hoje da pessoa que pratica. A proibição é o quê? É aquele que dirige o rito, é aquele que se conecta diretamente e traz isso. Então, toda pessoa que se envolve diretamente com esse tipo de serviço aqui, que eu disse para vocês, ele está totalmente, tá, fazendo uma transgressão a respeito de Avodá Zará, serviço estranho. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. O que o Sefer Hinur vai dizer sobre isso? Já falamos para vocês o que é o Sefer Hinur. O Sefer Hinur é um código de leis onde ele vai falar de cada ordem, cada proibição encontrada na Torá. Ele vai fazer um apanhado geral sobre isso. E o Sefer Hinur vai dizer o seguinte: não fazer um ato de ídone, como é declarado em Levítico 19:31, não se voltem para os ovos e para os ídones. E Rambam, de bendita memória, explicou no Sefer HaMitzvot, mandamento negativo 9, e esta é sua linguagem, que a questão é que ele pega um osso de um pássaro, cujo nome Idoa, coloca em sua boca, queima tipos de incenso nele, faz encantamentos, realiza ações, até que ele esteja conectado com a questão da doença de epilepsia, com uma doença que é chamada Sogot, e fala previsões, ou seja, até que tem um ataque, tá? Até que ele entra em transe, a ideia é essa.
e começa a se contorcer todinho. Não que a pessoa que tem epilepsia tenha um problema com isso, não. Epilepsia é uma doença apenas orgânica, ok? Orgânica e mental. Não tem nada a ver com o tipo de feitiçaria aqui. No entanto, o que acontece aqui nessa prática? No entanto, essa prática vai lidar diretamente com esse conceito. E porque vai parecer que a pessoa está tendo um ataque epilético, seria isso. Então, continua. E assim eles, ou seja, os sábios, que sua memória seja abençoada, dizem no Tratado Sanedrim, página 65a, ídone é que ele coloca um osso bem conhecido em sua boca e ele fala por si mesmo, e não pense que este é um mandamento negativo geral, pois já o separou, quando mencionou a punição e declarou Ove ou ídone, e tornou responsável pelo corte da alma por excisão, né, para cada um dos dois, ou seja, tanto consultar quanto também estar praticando. Então, a gente vai ver sobre a consulta na próxima aula sobre isso. Então, essa daqui é a proibição. A pessoa, ela acessar essas forças sobrenaturais. Então, a respeito disso, é notório, né, Curambam, ele disse, e nós falamos na última aula, uma coisa muito importante, que o que realmente faz com que as pessoas estejam se conectando com isso? Faça com que as pessoas estejam acessando essa parte negativa. Faz com que as pessoas estejam querendo isso. Nada mais, nada menos do que o medo. Sim, o medo daquilo que o futuro pode reservar. E muitas vezes as pessoas querem saber o que vai acontecer, adiantar as coisas. E acessam esse tipo de informação juntamente a alguém, a um clérigo dessa prática aqui. No entanto, é uma prática totalmente proibida. No entanto, é uma prática totalmente proibida, ok? E o que a pessoa deve fazer ao contrário disso? A pessoa deve se conectar inteiramente a quem? A Hakadosh Baruch Hu. Somente. Então, a pessoa deve se conectar tão somente a Hakadosh Baruch Hu, ou seja, Hashem. Sabendo que não existe nada além de Hashem. E ele tem um controle absoluto sobre o seu passado, seu presente e seu futuro. Logo, você tem que colocar sua confiança inteiramente em Hashem. Você não precisa acessar essas práticas. Deixa isso para lá. Se coloque totalmente nas mãos de Hashem e saiba que ele vai governar completamente o seu futuro. E se preocupe em cumprir as 7 leis universais. Porque aí você garante seu futuro. A verdadeira forma de você garantir um bom futuro para você é praticar as mitzvot. É praticar os mandamentos. Se você não pratica Sheva Mitzvot Bnei Noah, os 7 mandamentos universais, então realmente precisa rever alguns conceitos na sua vida. Se voltar para Hashem, retornar para Ele e se comprometer a cumprir e passar a cumprir as 7 leis universais. Ok? É isso que necessita ser feito na sua vida, então. Então, fazendo aqui uma recapitulação dessa nossa aula de hoje, o que a 29ª ramificação das 7 leis, ela está proibindo? Ela proíbe a nós, os descendentes de Noé, a prática do culto chamado ídone, ou seja, um tipo de feitiçaria, idolatria que envolve consultar espíritos por meio de rituais ocultistas. O que é um culto de ídone? É um ritual antigo mencionado na Torá,
que consiste em colocar um osso de uma ave chamada ídola na boca, queimar incenso, recitar encantamentos e entrar em transe. Durante o transe, a pessoa, então, ela começa a emitir sons, como se uma voz respondesse por meio do osso, supostamente revelando o futuro. Qual a gravidade desse pecado segundo a Torá? O ídone é um pecado grave, que classificado como idolatria oculta, tanto que o praticante quanto aquele que consulta o praticante, eles são culpados. Segundo o Ramban e Hot Melahim 9.2, os Benei Noa que praticam ídone estariam sujeitos à punição pelas mãos dos céus. Essa proibição, ela se aplica a nós, os gentios? Sim, com o Talmud Sanedrim, página 56b ensina, todas as formas de feitiçaria mencionadas em Devarim 18, 9 a 12 são proibidas para os gentios, pois os povos cananeus foram expulsos da terra por causa dessas abominações. A base clara para essa proibição? Sim, a Torá afirma. Lá em Levítico 19:31. Não vos volteis aos necromantes, nem aos idonim. Em Levítico 20, versículo 7, o homem ou a mulher que tiver um óvio ou ídone com ele, certamente morrerá. Qual a diferença entre óvio e ídone? Embora ambos desenvolvam a necromancia, óvio geralmente ele se adere à prática de consultar os mortos através de um médium, enquanto ídone envolve um ritual com ossos e encantamentos para induzir um transe profético. Ambos são formas, então, proibidas de comunicação espiritual. Por que essas práticas elas são tão severamente condenadas? Porque elas violam a unicidade de Deus e desviam a confiança das pessoas para forças ilusórias. Elas misturam a idolatria e a superstição, que corrompe a fé pura em Hashem. É possível que existam práticas modernas semelhantes a essas? Sim, existem rituais de canalização espiritual, uso de objetos para responder ou manifestar vozes, como, por exemplo, o jogo do tabuleiro. Vocês já viram o jogo do tabuleiro? Onde tem um copo, tem lá um monte de letrinha, e as pessoas invocam o espírito. Então, a mão por cima do copo vai passando e vai dando as respostas. Isso também é proibido. Forma de xamanismo, que pode ser expressões modernas do ídone. E, mesmo com esses nomes diferentes, essas práticas são igualmente proibidas. Quais são as fontes rabínicas que tratam desse assunto? Vimos aqui o Sefer Hinuri 256, o Ramban no Sefer HaMitzvot, mandamento negativo 9, o Mishneh Torah em Lihot Avodah Zarah 6.1.2, e Lihot Melahim, capítulo 9, Lahá 2, Tratado Sanedrim, página 56b, página 65a, a Torá, lá no Levítico 19:31, capítulo 20, versículo 27, Devarim, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 12. Como nós devemos reagir diante dessas práticas hoje? Nós devemos nos afastar totalmente de qualquer forma de feitiçaria, xamanismo, espiritismo, ocultismo, mantendo a nossa fé exclusivamente em Hashem, Criador único. Então, a busca por respostas espirituais, ela deve se dar por meio da Torá sagrada, dada por Deus a Moshe Rabbeinu. Essa é a única forma correta disso ser feito, ok? Legal. Agora vamos abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta,
Só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Ok? São 7h41. Então, até 7h46 eu estarei respondendo as perguntas. Depois também peço que o pessoal que está assistindo a aula possa dar uma curtida aí, tá? No nosso canal. Possa dar uma curtida, possa dar um joinha, ok? Por favor. Lembrando que eu passei para vocês hoje uma atividade semanal. A atividade que eu postei hoje, vocês podem me entregar até a próxima quarta-feira. E depois também vou passar uma atividade respectiva a essa aula de hoje. A atividade que eu vou passar, vocês também terão 7 dias para poder respondê-la, ok? A nossa próxima aula vai ser amanhã, tá bom? Nossa próxima aula, então, vai ser amanhã. E amanhã também trataremos de uma proibição semelhante a essa, que vai ser a proibição da consulta. O José Carlos Garcia Santos está perguntando, olha, sobre assegurar a cura ensinados por rabinos para os não-judeus. Sobre segular. A segular, ela não é considerada uma feitiçaria. Entendeu por quê? Porque o canal da segular, ela é ligado a Hashem. É a canalização a Hashem. A segular, na verdade, ela é um ato que se faz com uma explicação definida dentro da Kabbalah, entendeu? Relacionados às mitzvot, aos mandamentos. Por exemplo, a pessoa quer ter longevidade, ela vai honrar pai e mãe, é uma segular. A pessoa, por exemplo, quer ficar rica, ela vai dar de tzedakah. Isso vai fazer ela ficar rica, está escrito isso no Taná, por exemplo. Né? A pessoa, por exemplo, quer cobrir, ou seja, quer expiação de alguma transgressão. Ela dá de tzedakah também. E por aí vai. A pessoa, por exemplo, quer ter, digamos assim, uma boa saúde. Sempre fazer a cheia ao sair do banheiro. Esses atos, eles não são para trazer as forças ocultas. Esses atos são para trazer a energia de Hashem para esse mundo. Então elas são conectadas diretamente a Deus, a Hashem. A proibição é conectar a forças intermediárias, que não são Hashem propriamente dito. Essa é a proibição. E dominar controlando isso, manipulando isso. No caso da segular, não existe manipulação, ok? Não existe uma manipulação das forças de impureza. Ninguém está se conectando, por exemplo, com a força tal, o espírito tal, ou algo assim. Não, está se conectando diretamente ao Criador, Hashem. Na Kabbalah faz um mapa da pessoa usando a Torá. É errado? Tá. Se o mapeamento da pessoa ele for para correção de caráter, traços de caráter, é correto, não existe problema sobre isso. A proibição é adivinhar o futuro pelos astros. Se esse mapeamento astral ele for feito para adivinhar o futuro, sim, é uma transgressão. Entendeu? Mas se o mapeamento for para corrigir os traços de caráter, ver as suas afinidades, ver as suas qualidades, o que você pode se aprimorar, o
que você pode melhorar dentro do seu masal, ou seja, dentro do seu signo, então não existe um problema. Agora, se for usar o signo para o futuro, para adivinhar o futuro, sim, seria um problema. No entanto, uma grande parte do mapeamento astral ele é feito para corrigir traços de caráter, entendeu? Não estou dizendo que não existam pessoas que mexam com Kabbalah por aí, erroneamente, tentando adivinhar o futuro. Se fazem isso adivinhando o futuro, está errado. Mapa cabalístico, leitura da mão, leitura do rosto. Sim, mapa cabalístico, leitura da mão pela Kabbalah é diferente da leitura da mão da quiromancia, tá? A quiromancia, ela usa forças ocultas. A Kabbalah, ela usa a força de Hashem. O problema, ele está na canalização, ou seja, de onde é puxada a força, ao qual se vincula. Pode vincular dentro de uma forma correta, o que acontece na Kabbalah com a leitura do rosto ou com a leitura da mão. Não é para ler o futuro da pessoa, a leitura da mão, é para corrigir traços de caráter, ok? Não vai dizer nada o que vai acontecer no futuro da pessoa. Somente corrigir traços de caráter. Isso pode ser feito, sim. Isso pode ser feito. Claro, primeiro, você não faz isso com qualquer pessoa. Faz somente com um rabino especializado em Kabbalah. Somente com um rabino especializado em Kabbalah. Entendeu? Um rabino ortodoxo de verdade. De verdade. Um rabino que prova para você que ele tem semirá. Ou seja, que mostra para você a ordenação rabínica dele. Se o rabino que faz isso não tem semirá, não tem ordenação rabínica, ele não é rabino. E se ele não é rabino, ele não pode fazer essas práticas aqui que eu te falei. Somente isso pode ser feito com pessoas realmente que conseguem, de fato, comprovar com veracidade que é uma pessoa idônea. E eu que agradeço, pessoal, pelas perguntas, porque nos ajuda aí a aperfeiçoar a cada dia e trazer aqui para vocês, enriquecer essa aula de uma forma que vocês tenham as respostas supridas e, ao mesmo tempo, as respostas de vocês podem servir para mais pessoas também. E então essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa mudar muitas bênçãos. Uma ótima noite para todos. Amanhã estamos de volta. Shalom, shalom a todos.